vista clínico, a gente consegue realmente perceber quais efeitos um processo de gastrulação mal executado podem provocar na vida de um novo ser vivo. Eu queria apresentar para vocês agora uma síndrome que é normalmente chamada de displasia caudal. Porque nesse processo morfogenético patológico, o RN acaba nascendo com um crescimento fundido dos membros inferiores, como vocês podem ver nessa série de imagens aqui, que eu retirei da literatura. E assim, pessoal, essa síndrome, essa displasia caudal, ela também pode ser chamada simplesmente de sirenomelia, porque lembra uma sereia. E aí isso justifica o porquê que eu coloquei a foto de uma menina aqui fantasiada de sereia. Por mais que a primeiro momento pareça uma forma satírica de trazer um assunto tão delicado, eu não fiz isso a troco de nenhum tipo de ironização ou gozação, e sim literalmente relacionando à clínica, porque o nome da síndrome é uma raiz axial da própria palavra que lembra sereia. Por razões óbvias. Esse fusionamento dos membros inferiores aqui, nós sabemos, depois dessa longa discussão sobre o processo de gastrulação, vai acontecer por causa de defeitos intrínsecos nessa fase, que é importantíssima para poder separar os 3 folhetos, cada um receber as suas funções específicas, cada um começar a se transformar em outros subtipos que vão se diferenciar cada um em um tecido, em uma glândula, em um órgão, e especialmente aqui nos membros inferiores, a gente vê que essa fusão não é só pele a pele, ela também está acontecendo nas estruturas internas desse recém-nascido, ou seja, são vértebras lombares, vértebras sacrais que também estão fundidas. E quanto a vértebras, nós já sabemos que o defeito aqui ocorreu durante o processo de segmentação dos somitos, que são importantíssimos segmentos paraxiais que vão dar origem às vértebras da coluna vertebral. Não só isso, mas notem como esse recém-nascido carece de qualquer tipo de morfismo sexual. Não existe uma genitália externa para que num primeiro momento a gente olhe para essa criança e identifique algum caractere sexual. Isso acontece porque também esse defeito gastrular provoca uma indiferenciação dos órgãos sexuais. Mas isso não é acompanhado, por exemplo, de um indivíduo que não tenha um sexo biológico definido. Como vocês estão vendo aqui nessas imagens, essa criança está um pouco mais velhinha do que aquela outra imagem. E ela é de um caso real, de uma menina chamada Milagros Cerrone, que infelizmente chegou a falecer no ano de 2019 devido a essa mesma condição. Mas assim, o fato dela ter nascido em 2004 e morrido em 2019 já foi realmente um milagre. É por isso que os pais dela deram o nome de Milagros, que é milagre em espanhol, porque o tempo de sobrevida que ela teve com essa síndrome não foi comum frente à maioria dos casos que portam a sirenomelia. Mas vejam, por exemplo, aquilo que eu estava falando sobre a ausência de órgão sexual. Vocês podem ver que tanto os caracteres faciais e as expressões, os ângulos ósseos, dão a entender, obviamente, que se trata de uma menina. E isso acontece porque, apesar de carecer de genitália externa, as gônadas sexuais estão presentes, lá no interior da cavidade abdominal. Então os ovários estão presentes e foram decisivos para caracterizar o sexo biológico da Milagros. Tá? Então vejam, a gente tem, além desses defeitos que já admitimos dos somitos, algumas outras séries de coisas quebradas e que não funcionaram direito. Por exemplo, pode acontecer também nessa mesma síndrome a agenesia dos rins, já que alguns defeitos na gastrulação do mesoderma intermediário podem acabar provocando a ausência de um rim ou a ausência dos 2 rins, bem como a ausência dos ureteres e de algum outro componente que também faça parte das vias urinárias. Não basta somente olhar para uma situação clínica como essa e dizer que bastava uma cirurgia para separar os 2 membros. Ainda que isso acontecesse, e o que, spoiler, aconteceu com a Milagros, ela teve as pernas separadas, fez muita fisioterapia e até conseguiu fazer balé por alguns anos, os defeitos que essa síndrome provoca são muito mais além do que uma simples osteogênese imperfeita. Além dos próprios rins, também existem defeitos relacionados, por exemplo, a anomalias cardiológicas que, infelizmente, são irreversíveis. Porque o tecido cardíaco não costuma, pelo menos fisiologicamente, exceto se você for um atleta, sofrer remodelamento e um novo crescimento. Da mesma forma, ela também
tem um ânus imperfurado. Então qualquer tipo de alimentação que ela faça fica muito complexa do organismo excretar por meio das fezes, já que não existe uma cavidade anal. E isso está acontecendo, senhores, justamente porque um defeito intrínseco no processo de migração do mesoderma caudal lá no intestino, entre ectoderma e endoderma, não conseguiu se abrir lá daquela membrana caudal, lembram? No ânus. Então, esse problema basicamente condena o portador a uma incisão cirúrgica para poder fazer uma bolsa de colostomia, por exemplo, e abrir uma nova cavidade para fazer a retirada do conteúdo fecal. Dito isso, a literatura que eu estou usando como referência, como eu já cansei de falar para vocês, que é o Larsen, livro de embriologia, ele fala uns achados científicos muito interessantes acerca do quanto a medicina já conseguiu descobrir sobre essa sirenomelia. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram perceber que, pegando ovos de galinha, fertilizados obviamente, e injetando neles durante o período de gastrulação, o hormônio insulina, que é muito familiar para nós, produzido pelo nosso pâncreas, ele é absolutamente o principal provocador dessa síndrome sirenomelia. Isso porque a insulina, durante essa fase, acaba atuando como uma substância que nós chamamos de teratogênico. E você já deve ter ouvido falar nisso, medicamentos teratogênicos, substâncias teratogênicas. E esse termo, ele se refere basicamente a qualquer substância que tenha a capacidade de induzir malformações. Tá? Não é literalmente isso que o termo significa, até porque o significado original e bruto dessa palavra é um pouco pejorativo, porque terato, do grego, significa monstro, e gênico seria o gerador de monstros, mas basicamente refere-se a um conjunto de substâncias que pode afetar o desenvolvimento saudável desse embrião. E não para por aí, porque a comunidade científica conseguiu descobrir esse mesmo padrão acontecendo em embriões humanos, não só de galinhas. Porque selecionando algumas crianças que portavam essa síndrome e observando o histórico obstétrico da mãe, eles percebiam que realmente havia uma relação muito importante entre a sirenomelia e mães que durante a gestação, durante as fases iniciais e intermediárias da gestação, cursaram com o diabetes mellitus gestacional e altos níveis do hormônio insulina. Isso chama a atenção do quão importante é que a gestante faça o acompanhamento de pré-natal para que possa tratar causas metabólicas basais que podem ser cruciais para que essa criança nasça com uma malformação que, infelizmente, condene a vida dela à morte de uma forma precoce. Dito isso, nós vamos finalmente terminar nossa discussão sobre gastrulação falando de um dos últimos eventos que antecedem esse término. Esse evento, senhores, que nós vamos conversar agora, vai culminar na formação da placa neural, que vai se fechar num tubo neural. Não precisa limpar a mente para entrar agora um monte de conceito novo e que saiu do meio do nada. É só você prestar atenção no que a gente já veio discutindo até aqui. Eu já tinha falado para vocês sobre essa imagem e sobre essa aqui também. Eu só queria relembrar com vocês os locais onde a placa neural já estava inserida na nossa discussão e eu só não tinha falado sobre ela. Notem aqui nesse mapa de destino que nas regiões mais próximas do nó primitivo ou na região mais cranial da linha e do nó, essas células do ectoderma vão formar essa placa neural que a gente vai falar sobre agora. E, para ser um pouco mais familiar ainda, essas duas imagens que a gente conversou a beça na última vez, e sobre como eu também já tinha mostrado para vocês que esse aqui é o tubo neural. Ou seja, a própria placa que futuramente dará origem ao tubo já estava aqui implicitamente na nossa discussão. Bem, e como já deve ter ficado um pouco claro pela nomenclatura otimista e retórica, a placa neural vai finalmente começar a se formar, porque é a partir dela que vai iniciar-se o grandioso sistema nervoso central. Aquele sistema que é um dos mais formidáveis de toda a fisiologia humana, e que também tem uma playlistzinha interessante de vídeos aqui no canal. Mas enfim, tudo isso vai começar exatamente em volta do 18º dia de desenvolvimento embrionário. O que é uma loucura se você parar para pensar. Porque há cerca de 2 ou 3 vídeos atrás, vulgo mais de 1 hora de conteúdo, a gente estava falando sobre a implantação do blastocisto, que vai terminar de acontecer no 21º dia.
Ou seja, ao mesmo tempo que o blastocisto estava se implantando, ele estava fazendo notocorda, dividindo o mesoderma, fazendo o hipoblasto virar endoderma e criando vilosidades troncocoriônicas, tudo ao mesmo tempo, o que mostra o quão impressionante tudo isso é. Mas enfim, é justamente nesse 18º dia que os fenômenos que originarão a placa neural e futuramente o tubo neural vão começar. Para começar, literalmente, essas células que estão nessa região vão começar a sofrer mitoses, naquele mesmo esquema de se espessarem. Umas em cima das outras vão se espessando e vão formar uma região mais elevada aqui, meio que uma placa mesmo, tá? Isso está acontecendo porque as células do nó primitivo induzem aqui, ó, a periferia a se proliferar e a se espessar, beleza? Esse é um processo que nós chamamos de indução neural, tá? E aí vejam como tudo isso acontece. Essa daqui é a região antes de se transformar em placa neural, e nesse primeiro momento, essa indução neural, ela vai produzir essas mitoses, mas também vai produzir uma alteração nessas células, as células do ectoderma, que estão aqui em volta. Células essas que até então são apenas epiteliais. Estão ali revestindo o ectoderma. Essa indução fará com que elas se transformem em células neuroepiteliais. Ou seja, elas deixarão de ser tão parecidas com um epitélio, todas grudadinhas, umas nas outras, justapostinhas, para serem mais neurológicas. Essa imagem mostra melhor isso aqui acontecendo. Notem, por exemplo, apesar da qualidade um pouco questionável da imagem, como nessa região onde a placa está se espessando, olha o aspecto das células. Então as células nessa região que estão sofrendo a indução neural estão aumentando a altura e se tornam de um aspecto pseudo-estratificado. Compare com as demais células nas regiões mais distantes e laterais da formação da placa neural. Continuam de aspecto quase que cúbico, completamente cúbico, na verdade. Essa transformação é o que vai também possibilitar o espessamento dessa região, que vai dar origem à placa neural, senhores. E tudo isso vai acontecer nesse mesmo esquema que a gente está discutindo há mais de uma hora, tá bom? Que é sobre como os eventos seguem o mesmo esquema de organização que a gente segue quando está fazendo o exame físico. Lembra do professor lá dizendo céfalo-caudal? É basicamente isso. As estruturas que vão dar origem à placa neural vão começar primeiro aqui na região cranial do embrião e vão se estendendo, tá? Então, esse fenômeno de indução neural vai ocorrendo, as células mais próximas aqui, ó, do nó, mais próximas da linha média, vão sofrendo esse efeito de espessamento e se pseudo-estratificando, elas vão se pseudo-estratificar, e aí formar-se-á a placa neural, que é só uma região um pouco espessada. Essa epiderme aqui seria o ectoderma, que não obedeceu a esse sinal de indução neural. No fim das contas, a gente vai ter um processo de invaginação. Então notem como a placa, que era completamente reta, vai começar a ter um ponto de pressão aqui, ó. Então esse ponto de pressão vai começar a tracionar a placa para baixo e vai se formar uma região de sulco, uma região mais baixa aqui, ó, que nós chamamos, adivinhe, de sulco neural. Tá? Esse sulco neural aqui é estratégico, é uma forma de já preparar essa região da placa para se dobrar inteiro, ó, se envergar todo para dentro e aproximar essas duas pontas, tá? Nisso, a gente vai formar o tubo neural, quando as duas pontas se encostarem. Vejam isso acontecendo nessa imagem aqui, onde a placa neural começa a sofrer a indução e a crescer. Primeiro cranialmente e depois vai caudalmente, como nós estamos discutindo até agora. Vejam como cresce na placa neural uma espécie de asa mesmo. Isso é dos dois lados, tá? Bilateralmente. Essas são as pregas neurais, ou asas laterais, tá? E aí elas vão se afinando à medida que ficam mais próximas da região caudal, ó. Essas asas vão ficando menos espessas, mais finas. E quando chega na região caudal, porque a linha, spoiler, tá? Conforme a placa vai crescendo, ela vai empurrando a linha para baixo e a linha vai finalmente desaparecendo. Ela tá indo embora depois de tanta coisa que a gente viu até aqui, finalmente. E nessa região aqui, ó, não se faz quase mais asa nenhuma. É só meio que uma região cilíndrica, sabe?
E olha só, senhores, olha o grandíssimo spoiler que eu vou falar para vocês. Essas regiões aqui, né, vocês já sabem que a gente viu lá na outra página, aqui tem um sulco, né, só para recapitular vocês, aqui tudo vai se dobrar para dentro, né, e essas duas abas vão se encostar aqui para formar um tubo, beleza? Só tô guiando a imaginação de vocês. E vejam que essa região aqui, né, aqui na região cranial e aqui a caudal, né, só para localizar, tá? Essa região aqui, ó, vai dar origem ao cérebro, tá? Que vai ser originado a partir de 3 estruturas. Você já deve ter visto na aula de anatomia, né? Com certeza. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Eu amo esse nome. Céfalo. Eu amo muito esse nome, eu não sei porquê. Ele tem uma fonética muito gostosa, dá até pra encher a boca, tá? Dito isso, o remanescente mais caudal, que fica nesse formato mais cilindroso, adivinhe, absoluto cinema. Adivinhe o que ele forma? Não, calma aí, isso é absoluto cinema demais. A medula espinal, senhores. Então olha só que da hora. O sistema nervoso central começou. E ele vai ser criado daqui mesmo. Mas a gente não vai falar sobre isso agora não, porque como a gente já viu, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O cardiovascular também aqui, o digestório aqui também, a gente tá tendo que separar tudo. E nessa brincadeira o livro tem uns 50 capítulos, então vamos ter que ir devagarzinho pra não estronchar as coisas. Então, ó, aqui, né, só pra repetir o mesmo processo, porque é muita coisa, tá? Então, só pra ficar bem cafufado na cabeça de vocês, vejam aqui o sulco, né? E como essas asas já estão se levantando, ó. Elas já estão se levantando para que as duas pontas aqui se encostem e tudo vire um tubão, né? Um tubo neural, tá? E aí, ó, vejam também, se atentem à cronologia dos eventos, o 18º, o 19º. Vocês veem que é um intervalo muito curto entre um e outro. A velocidade de mitose é assim, pai, ó. É o tempo todo, é chuva de mitose, é muita atividade celular, tá? E aí, vejam só o traçado embriológico do prosencéfalo, rombencéfalo e mesencéfalo, como realmente se parece com a placa neural. Notem a semelhança, né, entre o tamanho das asas e como na região mais caudal é só um cilindro, ó. Ele segue um cilindro, tá? E tudo isso aqui, como eu já adiantei para vocês, vai dar origem a esse brother aqui, a esse cara casca grossa que é o nosso cérebro, que faz a gente ficar perdidamente ansioso, como primatas que somos, orbitando numa bola azul, flutuando no meio do universo e perguntamos ser ou não ser, eis a questão. Bem, e só para não esquecer e deixar passar batido, uma coisa muito importante é sobre essas células aqui, que estão marcadinhas em verde, né? Que essa imagem aqui faz tanta questão de ressaltar. Basicamente, pessoal, essa região aqui de células são células que estão imediatamente adjacentes às asas laterais, né? Então aqui, ó, bem pertinho das asas. As asas da placa vão emitir fatores parácrinos, fatores de sinalização, e vão induzir essa região adjacente aqui a se diferenciarem. E quando o tubo neural se fechar, essas células se desprendem e vão formar a crista neural. Porque aqui cortou, tá bom? Foi mal. E a crista neural é importantíssima, porque pensem bem, do que é formado o sistema nervoso central? Beleza, né? São basicamente neurônios. E o neurônio é uma célula tão complexa que ele só consegue fazer uma coisa, entendeu? Ele só faz potencial de ação. Ele não tem a capacidade mínima, pelo menos não com competência, de se defender de invasores, de se nutrir apropriadamente, de se reparar a si mesmo, a própria bainha. Ele não faz basicamente nada disso, ele é especialista só em potencial de ação. É por isso que quando a gente estuda anatomia, e melhor também fisiologia, a gente descobre que no sistema nervoso central, o principal tecido além dos neurônios, e que é muito abundante, meio que ligando um neurônio no outro ali, é a glia. É aquele conjuntão de células, as células de Schwann, os astrócitos, tudo, os oligodendrócitos, toda aquela maquinaria celular que termina com ócito, entendeu? E são essas células que vão surgir a partir da crista neural, tá? Então vejam como faz sentido o tubo neural e, né, o tubo neural não está na linha média, lá vou eu com as comparações meio loucas, o tubo neural está na linha média, então ele vai formar uma estrutura que é central, que é o sistema nervoso central. E nos lados, né, como o apoio, entre algumas aspas, né, tá as células de suporte, as células da glia, né? Não sei se fez muito sentido, mas na minha cabeça fez um pouco.
Bem, eu trouxe essa imagem aqui de cortes de embriões humanos reais, então vejam realmente o aspecto celular. Notem como tem um monte de coisa roxinha, o núcleo está bem forte, porque a transcrição genética histologicamente está muito, muito abundante, tá tudo em mitose aqui, né? Então tem uma atividade celular bem intensa. E aqui vamos ver algumas estruturas que são familiares. Então o saco vitelínico, o âminio, que aqui teria cavidade amniótica, e notem as células da placa neural, como são extremamente diferentes e espessadas em relação às outras células, ó, que são até um pouco mais pavimentosazinhas. Elas têm núcleos bem evidentes, olha só isso aqui, bem redondinho, ó, e são altas, são pseudo-estratificadas, parecem que são estratificadas, mas são falsas, né, por isso que é pseudo, tá? Que informação óbvia, mas enfim, tudo bem. E aqui vocês estão vendo a altura da linha primitiva, certo? E esse processo acontecendo exatamente ao vivo e a cores, senhores. No caso, a cor aqui vai ser só roxo mesmo. Muito bem, tendo acontecido finalmente a formação do tubo neural, o fim da gastrulação está finalmente acontecendo, senhores. E é justamente por volta do 26º dia, desde que o embrião foi criado pela fecundação e parará pererê, é aqui que a linha primitiva vai finalmente começar a desaparecer. Né? Eu não achei uma imagem, mas aí né, a lança parece uma linha, né? Porque tá reta e primitiva, o homem das cavernas. Eu gostaria de pedir perdão, desculpa. 20º dia, bem pertinho mesmo desse desaparecimento final da linha primitiva acontecer, ela realmente vai continuar, isso que eu falei pra vocês, né? Ela vai abaixando, abaixando, até que ela fica bem aqui, ó, rebateada bem na extremidade caudal, tá? E aí, nesse momento, nesse 20º dia, esse restinho, esse remanescente da linha primitiva acaba se expandindo para formar meio que um reservatório de células, sabe? Que vai se localizar aqui, ó, nessa região mais caudal, que a gente chama de eminência caudal, que o embrião humano tem, pessoal. Isso aqui é um embrião humano, tá? E essa eminência caudal, né, ou esse broto da cauda, é justamente o remanescente embriológico da linha primitiva. E ele fica ali, como eu falei para vocês, né, meio que como um reservatório de células. Para que conforme as estruturas lombares e sacrais forem sendo formadas, as células saiam daqui e venham para cá, né, formar as estruturas lombares e sacrais, porque é isso que o reservatório faz, né? Ele supre quando os principais acabaram ou já foram embora. Não sei se fez sentido isso. E, mais uma vez, do ponto de vista clínico, quando, no final do 26º dia, ao esperar-se que essa eminência caudal desapareça, mas não ocorrendo isso, o recém-nascido pode ter uma alteração morfogenética que nós chamamos de cauda vestigial. É justamente um vestígio dessa cauda, dessa eminência caudal que não foi desaparecida durante o desenvolvimento embrionário, tá? Essa região aqui, que devia ter sido convertida em estruturas musculares, intersticiais e ósseas, tanto do sacro, mas principalmente do cóccix, não regrediu e se transformou num sinal clínico, né, num achado anômalo genético que nós chamamos de cauda vestigial. E por fim, aqui tem uma eletromicografia de um ovo de macaca, mostrando o levantamento das placas, na verdade da placa neural e das asas da placa neural, tá? E notem como ela até parece uma borboletinha, ó. E também notem como aqui na região cranial elas estão muito mais desenvolvidas do que aqui, ó, na região caudal, que estão muito menorzinhas, tá? Dito isso, senhoras e senhores, a eminência caudal e o desaparecimento da linha primitiva são os últimos eventos que cursam para a gastrulação. E uma vez que isso acontece, finalmente o embrião tem os seus 3 folhetos embrionários absolutamente bem definidos e prontos para que o processo de organogênese seja bonito, pleno e fisiológico. A partir de agora nós vamos entender basicamente isso, como o embrião vai ser morfogeneticamente formado. E a gente vai conseguir a partir de então ver como que esse disco, né, porque até agora é um disco com uma linha primitiva no meio, vai assumir um formato muito familiar, de uma cabecinha, de uns bracinhos e de uma cauda. Mas isso são cenas pro próximo episódio. Valeu demais por você ter assistido até aqui, tenta se inscrever se for possível, e é isso, continue estudando e se esforçando. É nóis, tamo junto.